De delegado de polícia mais novo do Brasil, a secretária de Ordem Pública, uma experiência tremenda, tanto na polícia agora também no Executivo Municipal. Hoje a gente vai conhecer em primeira pessoa Breno Carnevale. Breno, obrigado, meu irmão, por topar aqui esse nosso bate-papo. Finalmente, demorou, mas saiu, né? A missão é árdua, então a agenda ficou atribulada, mas agradeço aí o convite, tô feliz de estar aqui para a gente conversar. Que bom, meu querido. Cara, aqui em primeira pessoa a gente costuma falar da trajetória, né, do entrevistado. Então a primeira pergunta normalmente que eu faço é por que você foi fazer direito, né? Não sei, me conta aí se tinha alguém da tua família, se ficou na dúvida, como é que foi esse discernimento lá? Não, na verdade eu nunca pensei em fazer direito, eu queria ser policial, né? Então na minha família não tinha ninguém, Nem nem do policial? direito, nem policial, nem do direito. Então eu queria ser policial e na verdade a faculdade de direito acabou sendo um degrau para eu alcançar esse objetivo, né? Que era ser delegado, né? Eu queria ser policial e aí fui amadurecendo a ideia, o ser policial virou querer ser delegado. Especificamente aqui no Rio, né? Que é o lugar que eu, enfim, fui nascido, criado e queria conhecer mais, queria entender essa violência toda, enfim. Então a faculdade de Direito foi, na verdade, encarei-a como uma forma de alcançar esse objetivo. Tá, aí tu já queria ser delegado. Engraçado, isso querer ser policial não é exatamente o plano básico para alguém na zona sul do Rio, estudando no Santo Inácio, né? Isso na verdade, assim, eu estudei no Santo Inácio, né, e de fato eu escutava muito isso, né? Mas pô, meus próprios pais, acho que com uma pitada de preocupação a mais, né, mas vinham com essa história, pô, mas eu tô pagando uma escola cara, né, a gente tá trabalhando aqui. Mas eu acho que é uma forma de também romper com essa lógica que eu não acho certa, né? Eu acho até uma lógica burra, porque se a gente olhar para a polícia como algo que uma pessoa que estudou não pode participar ou ser policial, a gente está esperando alguma coisa da polícia que talvez não seja o melhor dos mundos, né? A polícia não pode ser uma opção para quem não estudou, né? Então, acho que é uma forma de também dar uma rompida, o que eu acho que já melhorou muito, né? Com certeza. Eu acho que já melhorou muito. Aí você foi pra PUC. Isso, E aí gostou da eu estudei na faculdade? PUC, gostei, uma faculdade... Se apaixonou pelo direito? Eu não me apaixonei até hoje. Não, assim, o direito gostava de estudar, é isso, assim, eu já entrei muito focado, então eu estudava muito na faculdade, né, me dedicava muito, né, prestava atenção em aula e tal, mas logo vinham os debates mais ideológicos também, né, especialmente no direito penal. E eu me sentia muito sozinho, porque eu era classificado como reacionário, e muita gente ali tinha um viés muito mais garantista, né? Garantista negativo, abolicionista, né? Abolicionista, anti-prisão e tal. Então aquilo ali, de certa forma, não foi o ambiente mais agradável desse ponto de vista, mas a faculdade em si foi muito importante para a minha trajetória, né? Para a minha aprovação no concurso, que foi no último ano de faculdade. Então eu basicamente me preparei para o concurso. A minha base foi na faculdade. Obviamente, depois eu fui ali, fiz curso e tal, mas a minha base foi muito importante. E, cara, durante a faculdade, você chegou a pensar em ir para outra carreira? Chegou a estagiar em outros lugares? Deu uma temperada aí nessa perspectiva até ideológica que você está falando, né? Tua visão de mundo, ou isso só reafirmou o que você já imaginava? Tem muita gente que entra pensando uma coisa e acaba, né, depois pensando diferente. Como é que foi isso para você? Foi um pouco das duas coisas, assim, não mudei minha opinião, né? E eu ouvi muito na PUC também isso, né? Porque como eu me dedicava muito, eu tinha um desempenho assim bacana, eu era um aluno que tirava boas notas, né? E aí muitos professores me perguntavam, e aí, quais são as suas perspectivas? E eu falava que eu queria ser delegado. E aí, enfim, era mais uma vez a mesma fala lá de trás, mas eu também não me preocupei muito com isso. Mas eu estagiei no Ministério Público, né? Na época abri um concursinho de estágio, estagiei 1 ano numa vara criminal, foi muito importante. Depois eu estagiei num escritório de advocacia de um professor meu que me convenceu aí, escritório criminal. Fiquei 1 mês, porque eu não aguentei, sendo muito sincero. Na verdade, eu fiquei 2 meses, né? 1 mês eu falei, cara, não dá para mim. E o outro mês eu fiquei lá por boa fé esperando ele conseguir um substituto. Depois eu estagiei mais um pouquinho em uma vara criminal no Poder Judiciário, né, pelo Poder Judiciário, e fiquei como monitor do escritório modelo, fazendo quase que às vezes uma defensoria pública ali na PUC, né, o que foi importante também para mim.
Mas, por mais que eu tenha tido essas experiências, né, e foram importantes, eu mantive meu objetivo. E aí, você já pensava em fazer concurso? O foco sempre foi esse? Sim. E aí, quando é que você começou a dar um gás mesmo pro concurso? Fez algum cursinho ali durante a faculdade? No último ano da faculdade. Demora que dá uma virada, né? No último ano da faculdade, eu fiz a OAB, né, no nono período, passei, então meio que garanti. No penal, fiz no penal. Garanti a carteira, né, para obviamente poder trabalhar no futuro, e aí fiz um concurso para inspetor de polícia. Passei e concomitantemente fiz para delegado. 2012 isso. Em 2012, exatamente. E aí, enfim, eu acabei me preparando mesmo para concurso, né? Eu juntei monografia, as últimas matérias, a OAB no último ano e um cursinho para poder começar a me preparar. Obviamente, sendo muito honesto, né, tipo, não imaginava que eu conseguiria alcançar esse objetivo tão rapidamente. Mas ali eu comecei a, de fato, colocar em prática toda a minha base, né, e expandir para poder me preparar para o concurso. O que é bom, o concurso do Rio para delegado, então, é de 10 em 10 anos, né? Acabou de ter outro, né? Exatamente. E isso me preocupava muito. Eu ficava muito preocupado porque eu via que a última vez que tinha tido concurso tinha sido em 2009. Até que não era nem tão longe, mas era sempre uma coisa do tipo, vai ter, muita não perspectiva, vai ter, né? Muita incerteza, né? Muita insegurança. E não me agradava a ideia de ficar estudando. Eu não ia ter condições, porque eu tinha que trabalhar. Não era uma situação para mim tranquila, né? Tanto que, assim, os estágios também faziam essas vezes para mim, né? da minha própria renda ali, para poder fazer minhas coisas. Só que eu também não queria ficar viajando por aí fazendo concurso, né? Eu acreditava muito que eu conseguiria, mas eu também não imaginava que seria tão rápido, né? Que o concurso abriria tão rápido, enfim. Deu tudo certo. Graças e aí tu se forma já aprovado? Eu me formo e aí eu faço a prova oral logo depois. E aí depois vem aquela coisa de academia, né? Sim. E aí nesse eu já estava na de inspetor, então eu acabei fazendo 2 vezes a Cadepol, né? A de inspetor. Eu não cheguei a assumir o cargo, até porque a formatura foi junto. E aí eu emendo na academia, né? No Maracanãzinho. E aí eu emendo na de delegado, enfim. E aí eu tomo posse, enfim. E aí passei a trabalhar lá. E vem cá, aí na academia já foi uma realização do caramba? Ou a polícia também, nesses primeiros momentos, te deu um choque de realidade? Não, foi uma realização porque, assim, é muito curioso, né, cara? Porque, tipo, eu queria tanto ser policial que eu vibrava muito lendo notícia. E isso, assim, quando eu era, tipo, garoto, de, tipo, 10, 11 anos. Era uma coisa, tipo, muito louca. Eram umas 2 coisas que eu era viciado. Flamengo e Fluminense e polícia. Né? Futebol, de uma forma geral, mas Fluminense e polícia. Então eu sabia onde eram todas as delegacias, eu conhecia os delegados de nome, de ler notícia. Então, na Cadepol, quando eu chego na Cadepol, eu começo a ter aula com os caras que, porra, eu conhecia de nome, que eu nunca tinha visto, mas eu conhecia os nomes, né? Então, para mim, pertencer àquilo ali foi muito importante, assim, eu me senti muito realizado, né? Tipo, eu na turma, tinham colegas que já eram policiais. Então também era uma troca muito grande, né? Tipo, enfim, no final das contas eu estava pertencendo a algo que eu sempre quis muito, né? Então foi muito... E assim, fora o nível dos conhecimentos, né? De professores lá, de pessoas que trazem experiências diferentes, de outras áreas de conhecimento para a polícia. Enfim, foi muito interessante. É claro que tenho minhas críticas, né? A alguns formatos de academia, acho que poderíamos investir mais na preparação. Eu acho que conversava até ontem isso, né, com um policial que trabalha comigo. Eu acho que não faz sentido a pessoa estudar para delegado e chegar na academia e ter aula de constitucional, de direito penal. Eu acho que o cara tem que ter aula de polícia. E não tem tanta, né? Não tem operacional, tanta. Então, e às vezes não é nem operacional, é tipo assim, cara, delegacia como funciona é que funciona desse jeito. Né? Dia a dia, como é que você faz para conversar, enfim, coisas do dia a dia que eu acho que poderiam ser melhor. Mas acho que isso é um pecado em geral de todos os cursos de formação, sabia? Eu acho que falta talvez analisar isso. Acho que pegam lá uma metodologia. É como você falou. E na academia, então, né, que é a etapa do concurso, também demora mais, né? Porque são 6 meses? 6 meses, é uma etapa. Então, assim, você não pode errar ali porque você tá ali na última fase, no último quilômetro da tua maratona, não vai tropeçar. Então, assim,
Mas, enfim. Mas aí você sai da academia e vai pra onde? Aí eu fui pra 19ª DP, na Tijuca. Plantonista. Plantonista. Primeiro plantão dezembro ali, 30 de dezembro. E aí? Tranquilo. Tranquilo assim, porque, cara, eu acho que parece maluquice que eu vou falar, mas isso tem alguns fundamentos que eu aprendo, inclusive até com o Gilvan, que é esse policial que tá aqui me acompanhando, enfim, que trabalha comigo, que é psicólogo criminal, e tem alguns fundamentos muito importantes. Então, eu já me sentia policial antes de ser policial. Uhum. Então, assim, parece meio maluquice, mas assim, eu me sentia policial com 10 anos na minha cabeça, né? Eu vivia na minha cabeça como se eu fosse policial. Então, assim, para mim era muito natural chegar numa delegacia e ser delegado. É óbvio. Eu com 22 para 23 anos. Né? Você vai chegar numa delegacia de polícia com um comissário lá para você trabalhar. O cara tem só da minha idade ele tem de polícia. Então é óbvio que você tem que saber chegar, você tem que ter a humildade de saber o que o cara tem para te ensinar. Mas por que eu estou dando essa introdução de como eu me sentia? Por quê? Quando eu chego, eu acho que fica muito nítido que eu não caí ali de paraquedas. Que eu não era só um cara que passei no concurso. Que acontece muito também, né? Acontece muito e tudo bem, o cara passou no concurso. E também consegue trabalhar, tem vários consegue perfis, trabalhar. né? Mas eu acho que... É diferente. Mas eu acho pra que isso... equipe, pra ambiente. Eu acho que é diferente. Pro cara que é policial há muita muito gente tempo... apanha muito, né? Acho que o cara que é policial há muito tempo, ele quer um cara ali que queira estar ali, né? Que quer ser polícia, enfim, é como eu senti. E eu entrei com uma turma nova também de inspetor. Então, assim, no meu segundo plantão, eu lembro que a gente pegou um caso de tentativa de feminicídio em frente ao Shopping Tijuca, de um lutador. Aí no próprio plantão, eu pedi a temporária, consegui a temporária, a gente conseguiu prender o cara, fugido, né? Então, assim, já comecei vivendo bem essa dinâmica, entendeu? E quanto tempo você fica lá Aí eu fico na Tijuca 2, 3 meses, porque o meu titular da época, o Dr. Roberto, foi transferido para o Catete e pediu você foi com ele? Pediu para que eu acompanhasse como plantonista também. Aí fico no Catete 1 mês, uma experiência também interessante, porque era mês de carnaval, e aí você tinha aquele bloco ali no aterro, então assim, festival de... Aí você descobre que o cara, por exemplo, ele leva para o bloco o cartão dele de CPF, a identidade, o título de eleitor que ele não precisa levar nem para votar, mas ele no bloco ele leva, entendeu? Aí ele vai para a delegacia para fazer o registro de furto dessa porra toda, enfim. Mas assim, muito interessante também. Você já vê uma diferença de realidade, por mais que não seja tanta, mas vê. E aí a 9ª DP é interditada por uma questão de defesa civil. Verdade. E a central de flagrante passa para a 10ª, em Botafogo. E eu, como era plantonista de flagrante, fui para a 10ª, onde eu fiquei até agosto de 2013. Quando, então, eu recebi um convite. Na verdade, não foi bem um convite, né? Eu precisei... Enfim, tinha que entrar um outro colega na delegacia para o plantão. Você tinha que sair. Eu tinha que sair. Pra e onde? aí me ofereceram 2 opções. Ou o Leblon, na 14ª, para continuar fazendo plantão, ou a DHBF, que é o homicídio da Baixada. Você escolheu a DHBF? Não, mas imediatamente. Eu me lembro que eu estava indo para minha pós-graduação no aterro. Ficou na dúvida. Na hora eu atendi minha titular e falei, doutora, quero ir para a DH, enfim. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha carreira policial. Porque, cara, primeiro que homicídios é uma experiência inigualável. Você investigar homicídio é um negócio pelo qual eu sou apaixonado até hoje. Então, assim, passaria a vida inteira fazendo isso. Estou satisfeito lá, o prefeito não fica chateado comigo, não. Mas, assim, é uma investigação que apaixona porque você está lidando com o ser humano de uma forma geral, né? Tanto o autor, a vítima, tudo que envolve. Depois que a Baixada, para mim, teve uma importância muito grande, porque, e aí também lá de trás, umas coisas de infância, né? Eu me lembro que o caso que me impactou de falar, cara, que porra de mundo é esse? Que me despertou, talvez. É anterior a isso a minha vontade de ser policial. Tá? Mas o caso que me chamou muita atenção e que me marcou foi o do ônibus 174, em 2000. Foi 12 de junho de 2000. Eu lembro, cara. Eu assisti documentário disso. Teve um filme depois. O documentário eu vi o documentário. Bom. O documentário é muito bom. O outro eu não assisti. Eu vi no ensino médio isso. Isso. E aí, assim, cara, aquilo ali pra mim foi uma trama que envolvia muita coisa
E uma das coisas que sempre me incomodou muito foi a questão da desigualdade social muito grande, muito avassaladora. E essa coisa de falar que a criminalidade tem relação, não tem relação, isso sempre me angustiou muito. Então, e eu me lembro, como eu lia muito jornal, tanto que eu estava falando dos nomes e tal, eu me lembro que antigamente o Globo tinha um setor do Rio, né, a edição Rio, o caderno Rio era muito maior do que é hoje. E tinha muita coisa de polícia e tal. E eu me lembro que, cara, eu me lembro perfeitamente assim, de uma notinha que às vezes tinha uns quadradinhos lá embaixo da página e vinha. E eu me lembro perfeitamente de ter visto assim, 5 jovens mortos na Baixada Fluminense. Aí eu fui ler a descrição da notícia, eram 5 garotos que tinham sido mortos na saída da Via Show, em São João de Meriti. E a notícia era assim, foda-se, era isso. Tipo assim, tá dada a notícia. Eu falei, caralho, meu irmão, tipo assim, que porra de maluquice é essa? É isso mesmo? Tá tranquilo? Funciona desse jeito? Então eu tinha uma curiosidade, uma coisa de conhecer esse mundo, entendeu? E, cara, de fato é uma situação muito interessante. E aí, obviamente, né? Eu vou para Homicídio da Baixada com 23 para 24, plantonista. Conhecendo a equipe que eu tava lá. E plantão lá é o seguinte, né? Você assume às 8 horas da manhã e você é responsável pela investigação inicial de todos os homicídios pelos quais a delegacia foi acionada. E naquela época era uma faixa de 9 por dia, a média. Que isso, cara. E a Baixada, os 13 municípios da Baixada. Então a gente... A unidade acho que deveria ter outra DH? Ou é melhor concentrar assim? Que aparentemente é uma coisa meio irrealizável. Eu acho que é uma questão de recurso, né? Assim, o mundo ideal, na minha opinião, é que eu tivesse em cada delegacia uma estrutura de DH. Para eu poder investigar os homicídios. Né? Em cada município, eu não sei se seria possível, mas eu acho que deveria pensar-se, né? Agora, é isso, vai entrar em orçamento, em recurso. Hoje, no executivo, eu consigo ter uma dimensão muito maior das dificuldades que é você implementar uma política pública dessa. Agora, de fato, a gente ficava em Belfor Roxo e pegava homicídios de Belfor Roxo, São João de Meriti, até Guapimirim, que é a Baixada Fluminense, até Piabetá. Então, às vezes, você estava em Belfor Roxo, você saía para ir para Caxias, não necessariamente no centro, né? Aquelas regiões mais em Imbariê. Isso. Aí você é acionado para ir para Queimados, aí de Queimados você volta para Imbariê e com a mesma equipe. Então, assim, isso te dá uma capacidade de resolver crise, de tomar decisão imediata. E assim, eu sempre zelei muito pela investigação inicial, porque você sabe muito bem que isso é fundamental. Tanto para acusação quanto para... Acho que para a verdade, que é o nosso objetivo. Para a verdade, exatamente. Né? Então, assim, eu sempre fui muito, muito combatente nisso, de tipo, cara, a testemunha que está lá, eu vou ouvir. Nem que eu vá para a delegacia da área, para não precisar a pessoa ir para DH. Eu vou pegar as imagens que eu tiver como opção. Enfim, não deixar tudo para depois, porque, infelizmente... se perde mesmo. Se perde, as pessoas depois não falam, enfim, tem uma série de questões. Então lá, para mim, foi onde eu me desenvolvi como delegado, eu acho, né, na Baixada. Porque eu fiquei 1 ano plantão e depois eu virei assistente durante 1 ano. E aí era trabalho todo dia, a gente prendia muito, assim. Prendia no sentido de elucidava, né? Elucidava muitos crimes, conseguimos muitas prisões temporárias bem fundamentadas, com prisões feitas e com vários júris em que eu fui testemunha, especialmente em Caxias, que eu fiquei responsável inicialmente por Caxias, Guapimirim, Magé e Piabetá. Então, você também vai criando um conhecimento sobre a região, a geopolítica do crime, infelizmente, a questão das facções. Eu peguei uma época, que foi 2014 e 15, que a milícia estava fazendo a curva de Campo Grande para Seropédica, né, que hoje está voltando, a gente está vendo lá essa guerra, né, perto da Rural, mas aquilo ali já era uma situação de Itaguaí, bairro Chaperó, Campo Lindo, enfim, uma guerra de facção. E você vai tendo experiências várias, né, de investigação. Então, assim, foi muito bom para mim, Baixada Fluminense, como aprendizado, e é um lugar ótimo para você trabalhar. Muito bom. Pessoas trabalhadoras demais, entendeu? Assim, você consegue ver que a nossa população ela sofre muito com a criminalidade, né? Com a criminalidade territorializada, assim, coisas que me revoltavam muito. Revoltavam é uma palavra, mas acho que a palavra é essa, né? Você fazer um local de latrocínio no ponto de ônibus na Dutra. Como é que pode? Às 4 horas da manhã. O sujeito está no ponto de ônibus para trabalhar, vem 2 sujeitos e matam uma pessoa para roubar o que a pessoa tinha no ponto de ônibus. Né? Então, assim, também tinha revolta / motiva, né? Porque também você busca ali força para fazer o trabalho.
E aí depois, aí você fica 2 anos lá e depois? Aí eu fico 2 anos lá e recebo um convite para vir para a DH Capital. Inauguraram em 2000, porque aí o que acontece? No contexto, né, em 2016, estavam morrendo muitos policiais, especialmente latrocínio, o sujeito sendo reconhecido como policial e sendo morto. E aí foi criado na DH um núcleo de investigação específico para mortes de policiais e agentes de segurança lato sensu, né, guarda, policial, militar, e autos de resistência, as mortes, né, decorrentes de oposição à intervenção policial. E aí definiram que um delegado ficaria responsável por esses dois temas, né? E aí eu fui convidado, assumi esse núcleo lá em 2016, fiquei lá até março de 2018. Né? Foram quase 2 anos lá também, e a gente conseguiu também elucidar, a gente conseguiu um índice de 50% de elucidação das mortes policiais, o que é muito bom, pouco, mas comparativamente é bastante. Né? Também investigações, enfim, que davam muito trabalho, mas que davam uma resposta também, né, para aquele momento que, enfim, que inclusive depois a história vai dizer, né, culminou com a intervenção federal, essa coisa toda. Mas no homicídio também, né, eu aprendi muito, né, porque aí tem isso, né, eu venho da Baixada, eu sempre fui muito acelerado, né, eu sou um cara muito acelerado, eu sou um cara de fazer, de trabalhar, de entregar, então assim, de conseguir o resultado. E aí, quando eu venho da Baixada para a capital, na Baixada, a gente ainda conseguia entrar em muitos lugares. Eu e mais 2, 3 policiais. Eu conseguia, por exemplo, cumprir um mandado de prisão, cumprir um mandado de busca e apreensão. Às vezes ia até atrás de uma situação e ir passeando, entre aspas, por lá para entrar. Mesmo que fosse uma favela, que em tese sofresse influência de crime organizado, mas eu ainda conseguia entrar com 2, 3 fuzis, eu ia e fazia o trabalho. Prendia e tal. Na capital, quando eu venho para a capital, já é uma situação muito diferente. Né? Isso eu estou falando de 2016 para 2017. Então, assim, aí a gente tinha informação, tinha mandado de prisão e, cara, e a gente não conseguia cumprir. Pô, o cara tá no Gogó da Emo, o cara tá não sei aonde. Cara, e aí aquilo ali foi me dando uma... E aí qualquer prisão era tipo uma mega operação. Aí tinha que pedir autorização pro diretor. Normal, né? Você tem que fazer uma mobilização. Então, assim, e aí E aí é isso, você aprende que, cara, você precisa também entender como é que joga esse jogo e se adequar ao campo, né? Então, assim, cara, aqui é mais difícil mesmo. Então, vamos ser estratégicos, vamos ser inteligentes, vamos trabalhar com a escuta, vamos conseguir avaliar. Aí, pô, aprendi muito sobre entrevista, né? Mais uma vez, com o Gilvan, sobre como entrevistar um preso, como interrogar um preso, como interrogar uma testemunha, porque eu acho que na capital eu consegui ter esse tempo de qualidade para fazer esse trabalho, porque a gente, de certa forma, tinha mais dificuldade, de fato, de sair entrando nos lugares como eu fazia na Baixada, né, que era uma coisa que eu tinha mais autonomia para fazer. E aí, enfim, aí eu fiquei lá, a gente teve bons resultados, né? Eu imagino que a gente também, no Rio, né, foi melhorando os índices. Eu tenho certeza que a DH, eu lembro na Baixada, a gente fez até uma matéria de jornal, quanto mais a gente prendia e elucidava, eu acho que dava umas paradas, né? Tanto que hoje, eu acho que o índice de... Eu não sei como é que estão os índices de homicídio. É claro que tem uma questão de geopolítica, tem uma questão de tudo, né? Que a morte também, para o criminoso, ela não é interessante, né? Porque ela chama muita atenção. Então... Mas eu me lembro que a resposta da DH sempre foi muito importante para impactar os índices de criminalidade, que muito ficou associado ao PP. Né? Mas, assim, e acho que deve ter tido mérito, sim, mas acho que a DH acabou sendo subvalorizada nesse processo, porque a resposta penal ela é importante. Né? Não penal, porque a gente ainda está na fase de investigação, sim, mas a pessoa saber que está sendo investigado, a gente atribuir um fato criminoso. Eu me lembro que eu peguei um latrocínio em uma joalheria na Tijuca, que a gente identificou todos os autores e eram da Mangueira. E no depoimento, um deles confessando disse, não, na verdade a gente recebeu uma ordem, né, do tráfico da Mangueira para poder obter dinheiro. Então, assim, e eu indiciei o 01 lá da Mangueira, e ele está com mandado de prisão. Então, assim, isso também impacta ali a estratégia desses caras, né, desses criminosos. Então, assim, cara, não vai matar, meu irmão. Entendeu? Não vai matar.
E aí você também vai... É uma guerra que você tem que travar, né? Então, acho que a DH foi importante por isso. Ô, Breno, e aí, só pra fechar esse assunto aí, faltam 2 aninhos ainda aí de delegado de polícia, não é isso? Estamos em 2018? Aí faltam 2 aninhos. É, Aí, só fecha isso. aí a gente... Aí você- Aí, na verdade, eu saio da DH, né? Vou para a 18ª DP, na Praça da Bandeira. Fico lá 6, 7 meses, né? Também. Aí é um resort já, né, pra você, né? Aí foi um trabalho, eu fiquei como assistente ali, né? Fazendo um trabalho até legal, que a gente conseguia recuperar muito telefone roubado. A gente conseguia fazer um trabalho ali de identificar através do e-mail dos telefones, né? É um trabalho até Isso. óbvio, mas a gente, através do e-mail, identificava a linha que estava sendo utilizada por um terceiro receptador culposo, ou o próprio autor, ou um terceiro de boa-fé. E aí a gente conseguia recuperar bastante celular, enfim, trabalhei ali, a clínica geral, né? É. Delegacia distrital é clínica geral, não tem jeito. E aí muda o ano, né? 2018 foi ano de eleição, muda o ano, e em 19 eu vou para o Nova Iguaçu, como assistente também, fico lá durante 1 ano e pouquinho, aí eu me licencio para ser candidato a vereador em 2020. E de onde que veio essa guinada aí pra... Na Político. verdade, eu fui convidado pelo Calero, né, que na época era pré-candidato a deputado federal. Na época que eu o conheci, em 2018, ele era pré-candidato a deputado federal. Em 2020, ele vinha como apoiador do prefeito, ele era pré-candidato a prefeito, abriu mão, né, para apoiar o Eduardo Paes em 2020. E aí me chamou para compor o grupo, falou, enfim, cara, soma com a gente, é importante ter nome de qualidade, enfim. E aí eu me aventurei, né? Pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador. E assim, cara, eu já tinha uma veia política, né? Na escola eu fui presidente de Grêmio, Sim. fui representante de turma, aquele cara chato mesmo, né? Que acha que é inspetor de escola. E aí fui atleta, então eu conheço bastante gente, tenho meus núcleos, né? Mas, porra, candidato a vereador. E aí, só que é aquilo, né? Na faculdade, eu fui o cara focado em passar no concurso. Então, eu não participava Sim. Não vivia a faculdade, né? Daquele jeito tradicional, entre aspas. E eu não tinha nem rede social. Então, assim, cara, candidato a vereador em 2020, numa pandemia que a campanha tá online. Eu fiz meu Instagram e meu negócio lá, Facebook, essas Mas coisas. ele se licenciou pra isso. Me licenciei da Tu polícia. sai da polícia. Me licenciei da polícia. Loucura, né? Mas assim, também eu também na polícia, cara, eu tava me sentindo muito subaproveitado, né? Porque tava fazendo um trabalho bacana, tava sendo assistente lá na 52DP, trabalhando direitinho, gostando de trabalhar, mas, pô, já tinha passado por 2 DHs, não tava motivado, né, o suficiente, tava me sentindo subutilizado. Isso então, deve acontecer muito na polícia, né, ou não? Pelo eu não aspecto sei. político da distribuição, assim, eu não acho é uma que- carreira tão Eu acho Claro, que você né? você acaba ficando um pouco na mão da administração. da administração e, enfim, é o jogo, é a vida como ela é, a gente vai, né, vai tratando isso. E eu, mal bem, eu tinha essa veia política, né, como eu falei. E aí eu acho que eu me aventurei mesmo, né? E aí, obviamente, né, foi um ano difícil, né, uma pandemia, foi uma eleição assim, né, hoje conversando com muitos vereadores de mandatos Sim. longos, eles falaram, cara, 2020 foi uma Totalmente eleição que todo atípico. mundo perdeu o voto, foi um negócio de maluco. É. E eu me aventurei nessa história. Mas disputar uma eleição é muito interessante também, porque assim, cara, você sair de uma posição de delegado de polícia, em que você, porra, é delegado de DH, por exemplo, que você, meu irmão, vai ser ouvido, você é um cara mais combativo e tal, que é um pouco da minha personalidade. Você ir pra rua, entregar panfleto para pedir voto, em uma época que a gente estava vivendo ali, né, a antipolítica, que, porra, a gente elegeu o Witzel, né, que era um cara, um ex-juiz, salvador da pátria. Isso. Então, assim, cara, era xingamento, era um negócio muito pesado, assim, muito duro. E, porra, você tava ali com a tua família, né, com as pessoas, com o teu núcleo de amizades, e é uma experiência interessante, assim. E para mim serviu porque, enfim, eu tive lá 2.300 e poucos votos, que para mim foi muita coisa. Imaginar que, né, eu tava ali num momento da minha vida que eu não tava me preparando para aquilo, enfim. E aí eu volto pra polícia, né? Não fui eleito, tem um dia seguinte da eleição, não fui eleito, volto pra polícia. Aí eu volto pra Belfor Roxo, 54DP, assistente também. Enfim, deu tempo de prender gente lá, miliciana.
Fiquei até com a doutora Bárbara, que eu acho que é uma das delegadas aí de ponta na nossa polícia, Bárbara Lomba. E aí, quando o prefeito Eduardo é eleito no segundo turno, e a eleição naquele ano foi em novembro, por causa da pandemia, né? Então foi 29 de novembro o segundo turno. No dia seguinte eu estava na delegacia quando o Calero me ligou. Falou, cara, olha só, eu vou ser secretário de governo e de integridade e eu queria convidar você para ser subsecretário de integridade na prefeitura. Falei, cara, tô muito honrado, obrigado e tal, acho que eu vou topar, mas eu preciso entender aqui minha vida na polícia e tal. E aí, aceitei, enfim. Aí, na transição de governo, já em dezembro, eu conheci o prefeito, né? Não conhecia pessoalmente, já era, enfim, eleitor e tal, aquela coisa, mas não conhecia. E aí, ele me colocou para ser secretário de Ordem Pública. E aí... Que é uma secretaria que para ele é muito importante, né? Lembro que nos primeiros mandatos lá dele, a Secretaria de Ordem Pública era uma senhora bandeira. Assim, ele criou a Secretaria de exato. Ordem Pública, né? Então, assim, a Secretaria de Ordem Pública é filha dele e é muito importante para a cidade, porque, assim, eu acho que no final do dia... um trabalho que aparece muito também, né? A gente acaba precisando trabalhar em muitas frentes, né? Hoje eu tenho lá, sob minha responsabilidade, mais de 20 órgãos, com assuntos diversos. De tudo, né? De tudo. Então a gente está falando desde organizar a cidade com relação ao ambulante, organizar a cidade com relação ao estabelecimento comercial, transporte alternativo, BRT, feira, perturbação do sossego, a Guarda Municipal, que é um mundo à parte, mas tem uma vinculação estratégica com a CEOP, que tem a Ronda Maria da Penha, todas as funções de guarda. A gente tem reboque, organizar trânsito. A gente tem uma área muito forte de demolição, de construção irregular, para ordenar a cidade. A gente criou o BRT Seguro, né, que não existia, que hoje é um programa de primeiro mundo para a segurança do BRT. Que estava muito abandonado. Muito abandonado. Foi um negócio assim, assustador que fizeram nesse interregno aí, né, sem entrar na questão política, mas é o que a gente viu. Que a população sente também. Sente, né? E a população que mais precisa, né? Exatamente. Porque é a população que vem lá da Zona Oeste, da Zona Oeste distante, né, que é Santa Cruz, Paciência, Córdoba, subbairros, enfim, para o centro, para a região central, e o cara já vinha com ônibus ruim e ainda mais inseguro. Então hoje ele tem ônibus de qualidade e segurança. Enfim, então é uma secretaria realmente que dá trabalho. Cara, e aí, Breno, tu assume a Secretaria de Ordem Pública. É o que você falou, tem pasta que não acaba mais. Como é que você organiza isso? Você traça uma prioridade? É difícil administrar tanta frente assim, né? Aí eu acho que tem um contexto, né? A gente, em 2021, começou o ano ainda na pandemia. Então, a gente também tinha esse trabalho de, junto com a Secretaria de Saúde, fiscalizar as tais das aglomerações, as tais das festas clandestinas, o uso da máscara, aquela coisa que, graças a Deus, ficou no passado. Mas aí a questão aí é isso, assim, você tem que olhar para a cidade e falar, cara, o que a gente precisa intensificar? A questão das construções irregulares era algo que preocupava, ainda preocupa, mas assim, de fato, assim, a cidade ficou muito paralisada, né? E isso impacta no servidor, né? O servidor público, ele tem que ter liderança, né? Ele tem que ter alguém ali, qualquer equipe, né? Você tem que ter uma liderança motivando, fazendo a coisa funcionar. E a gente passou um tempo, quando eu assumo, eu percebo uma desmotivação, uma falta de protocolo, uma falta de norte, de prioridade administrativa. E isso o prefeito ele tem muito claro, né? Então, assim, foi dando norte, a gente foi acertando e priorizando o que dava para fazer de imediato, lembrando da pandemia, né? Então, a gente também tinha essa tarefa árdua de, na época, fazer esse tipo de trabalho de fiscalização. O ponto da Secretaria de Ordem Pública, essa questão das demolições, eu vejo sempre está demolindo alguma coisa, né? Porque, de fato, tem muita coisa irregular, né? Seja, assim, espontaneamente irregular, nas próprias comunidades carentes, quanto muita coisa também ligada à criminalidade fundo, né? Sim. Isso no Rio é uma coisa não óbvia. Acho que a tua experiência como delegado também deve dar outra cara para a Secretaria de Ordem Pública, você não acha? Assim, você pegando a tua experiência lá, de delegado de polícia, né? Esse sangue de policial, e olhando para esse lado administrativo, qual é a conclusão que você chega, assim? Porque, em última análise, o município, se a gente para pensar, não tem uma polícia, né? A gente acha que o município é praticamente guarda municipal para multar e rebocar. Mas é impossível que você toque esse trabalho se não tiver um respaldo assim, de segurança pública mesmo, né? Qual a conclusão que você chega, assim,
olhando para todas essas irregularidades e imagino que essas interseções com tanta criminalidade também. Sim, essas interseções existem. Em todo lugar? Sempre? Não em todo lugar, nem sempre, mas existem e eu acho que você tocou num ponto fundamental. Né? Eu acho que o que a gente está fazendo, e eu acho até que a gente está conseguindo mostrar, é que o município pode ajudar na segurança. Né? A ordem pública é uma expressão que até no direito ela não tem um conceito próprio. Né? Fundamento da prisão preventiva, ordem pública, aquela coisa. Mas o ordenamento da cidade, no Rio de Janeiro, e em todos os lugares de grandes metrópoles, mas o Rio de Janeiro sim, ele vai passar pelo combate a ilícitos administrativos que servem como premissa para um crime ou já se misturaram com algum tipo de crime. Então, assim, eu acredito que a gente está auxiliando a segurança pública com essa questão das demolições, porque a gente está fazendo demolição de prédios e de estruturas que são, na verdade, empreendimentos imobiliários da milícia, né, em alguns lugares da narcomilícia, para lavar dinheiro, para poder aumentar o seu mercado consumidor de gás, de luz, de água, de areia, de cimento, né? E aí o cara faz ele ter exclusividade naquela prestação de serviço, e isso é muito dinheiro, né? E tínhamos uma sensação de que poderia se fazer isso, né? Porque não havia essa fiscalização com tanta intensidade. Então, só para a gente trazer em números, a gente desde janeiro de 21, a gente já fez 3.500 demolições, né? E esse prejuízo ao crime organizado estimado em R$500 bilhão. Então, e aí, nesse caso específico, eu acho mais eficaz até do que prender o cara. Porque a organização criminosa traz como premissa... substituir. Exatamente, a reposição da peça. Então, eu vou lá, prendo o sujeito, mas o empreendimento está ali. Isso. O negócio está acontecendo. Quando eu vou quebrar, com essa decisão administrativa, eu atinjo, de fato, o pulmão daquele negócio. É uma asfixia financeira. Sim. Então, eu acho que, nesse caso, auxilia muito a segurança. Claro, tem que ter investigação criminal. Por isso, inclusive, a gente tem a parceria com o MP, com as polícias e tudo mais. Mas acho que a gente está conseguindo auxiliar. Então, de fato, o município hoje, ele não tem polícia. Ele não é para resolver a segurança pública. Mas acho que a gente está ajudando muito. O BRT Seguro é um programa municipal. Quem é que atua? A Guarda Municipal? A Guarda Municipal e policiais militares na folga pelo CEPROEX. Ah, tá. Com a gestão da CEOP. Entendi. Então, a gente tem um programa municipal de Quem segurança. paga é o município? É o município. Bom demais, né? E aí a gente é bom para a polícia, é bom para o município. E a população está vendo o resultado. E a ideia é o quê? É botar um policial ali em cada estação de BRT? A gente dar um tem, reforço? A gente tem, na verdade, a gente não tem nem reforço. A gente, na verdade, cuida da segurança do BRT. Né? Então, a gente tem patrulhamento nas calhas, a gente tem o patrulhamento embarcado dos agentes dentro do ônibus e a gente tem baseamento nas estações. E aí, obviamente, tem uma estratégia de alocação do efetivo, tem, enfim, informações, a gente dialoga com os batalhões, né? A gente já fez aí, desde junho de 2021, quando o programa foi criado e inaugurado, a gente já tem aí, desde que inaugurou o BRT Seguro, né, em junho de 2021, já foram aí mais de 3.200 prisões, e aí a gente está falando de furto, dano ao patrimônio público, que era muito comum. Né? Incêndio. Prefeito toda hora posta. Sexual. Pois é, então assim, e as multas dos caloteiros. Então você moraliza o negócio. Não, tem muito caloteiro. Muita gente achando Acabou isso? Não acabou, mas a gente está tornando a vida desse cara menos confortável. Né? Ele está sendo multado, está sendo identificado. Muitos que fazem isso, a gente vai abordar, tem mandado de prisão em aberto, a gente cumpre. Então, assim, a gente está ordenando mais braço, e trazendo né? segurança. Porque na teoria a Polícia Militar poderia fazer isso, mas acaba que é sempre o cobertor curto, né? E eu, quando você traz isso para a secretaria, você consegue pegar a galera que já estaria de folga, né? Pô, motivo policial. Exatamente. E abre uma nova frente, né? É segurança pública isso. Eu nunca vi tanta segurança e tanta ocorrência positiva, né, com prisão, com prevenção em ônibus. Porque a gente já tinha uma malha rodoviária aqui gigante na cidade, né, e nunca vi antes. Então, assim, acho que é um programa até inspirador, né, do ponto de vista... Dá para replicar para todos os... Dá para replicar para trem, para outros modais. Ônibus de rua. Para ônibus específicos, você tem lá linhas, aí tem que ter informação e inteligência. Você pega rede de ocorrência, onde tem a mancha, e, cara, vamos investir nesse negócio. Aí é o Estado, né? Aí é o governo do Estado que tem essa atribuição por conta das polícias, né? Poderia se pensar nisso, mas eu acho que o BRT Seguro é um exemplo muito bem
muito bem notório aí, né, de uma resposta para a segurança. Então é isso, o município está fazendo segurança. Ô, Breno, e aí você também, esse ponto das demolições, ele é um pouco simbólico, né? Mas todo você está contrariando um monte de interesse, né, de criminalidade que estava instaurada há muito tempo também, com muita conivência, obviamente, né? Imagino que seja todo dia um sustinho à parte, não sei, que você sente muito isso, assim, a ameaça indireta, é muita gente contrariada, né? Tudo bem que você já é delegado de polícia e já tem uma carcaça com isso, mas toda vez que eu vejo você indo lá demolindo um prédio, eu penso, pô, tem gente contrariada com isso aqui, né? E gente que traz voto, que certamente também interessava a muita gente, sim, né? A gente sabe que isso tudo, né, se comunica. A omissão também, ela tem uma motivação política, muitas vezes, né? Isso é um ingrediente novo, assim, né, para você olhar para esse lado político, né? Sim, novo. E, assim, eu acho que o cara que quer ser policial, que não quer contrariar interesse, ele está na profissão errada, né? Aliás, eu acho que na vida como um todo, você vai contrariar interesses. A diferença é que a polícia, você trabalha para contrariar interesse escuso, interesse criminoso, né? Então, quando você vai para uma área, né, de atuação diferente, como a demolição, de fato, os interesses contrariados, eles ganham uma outra conotação, porque você precisa entender as narrativas também que se criam, né? Então, primeira delas, né, e assim, só para frisar, né, essa história de demolição não é uma coisa do Breno, né? Isso Claro. aí o prefeito já fazia. Em 1993, como subprefeito, ele fazia essas operações na Barra. E ele já trazia essa sensação de ordenamento. Só que naquela época, o miliciano ainda era chamado de grileiro, né? Que era o cara que trazia o pobre para usar o pobre, explorar o pobre, e fazia o mesmo modus operandi. Hoje é óbvio que o cara que vai comprar um apartamento num prédio da milícia, ele é um cara muitas vezes de boa fé, necessitado e iludido. Está comprando um negócio que nunca vai ser dele e que ainda tem risco de cair. Não só pela prefeitura, mas porque não tem segurança. Ainda tem esse risco, né? Então, assim, tanto que a demolição ela tem 3 tripés pra gente lá. Preservar a vida, asfixiar financeiramente o crime organizado e ordenar a cidade. Sim. Então, isso se refinou, né? Essa lógica da milícia se refinou. Então, é claro que hoje é muito mais visível, né, a participação criminosa, e é óbvio que quando você fala de território, você fala de voto também, que é o voto territorializado. Mas, cara, eu, na boa, assim, primeiro que já com a minha história, né, de policial, de delegado, eu acho que fica muito claro que eu não tenho 2 pesos, 2 medidas e eu não vou ceder. Né? E, assim, é claro que eu não vou ficar aqui, né, não sou super-herói, né, tenho minhas precauções, minhas cautelas, mas também não tenho muita preocupação com isso porque eu estou fazendo meu trabalho. O errado são os caras, né? Sim. Porque senão a gente começa a inverter a lógica. E graças a Deus eu tenho autonomia para trabalhar, que é fundamental. Isso é o mais importante. Acho que assim, o governo dá um recado muito claro, né, com isso. Totalmente. Não, e assim, não há que se falar em Breno trabalhando sem uma legitimidade política permitindo esse trabalho ser feito. Né? Isso aí não tem a menor dúvida. Por isso que eu falo, né, e aí eu volto lá para a questão das eleições, a gente está com um problema agora, que são decisões judiciais liminares me proibindo de demolir certas construções. Eu ia perguntar sobre isso. Mesmo diante de laudos cravando que são construções ilegalizáveis. Mas com base no quê, a decisão? Com base numa situação de que ainda não está claro se é ilegalizável ou se não é. E aí o dano seria irreversível e tudo mais. Não estou aqui para discutir direito, enfim. Certamente quem está decidindo estudou muito mais do que eu. Mas, assim, a gente tem que entender o contexto, né? Porque o que a gente já está vendo? Eu ser proibido de demolir, o sujeito que é profissional disso, né? Ele começa a acelerar a obra e coloca alguém, entre aspas, para morar ali. Pronto. Aí você entra numa obra que está em fase de alvenaria, tijolo, sem fiação, e a pessoa diz que está morando ali. Então, assim, tem que ter uma noção de realidade. Né? E é óbvio, a gente tem os instrumentos, a Procuradoria, o próprio Ministério Público, a gente, né, fazendo registro de ocorrência de desobediência contra esses caras, porque a decisão judicial é para me impedir de quebrar.
Não é para autorizar o cara a fazer. Não se transformou em licença para construir. Isso. Então, mas é isso. Aí você tem que lidar... Vai ficando cada vez mais complexo. Mais complexo. E aí o dano irreversível é o do interesse público. Quando aquele negócio lá estiver pronto, né, com criança morando e infelizmente aconteceu uma tragédia. Então, assim, eu acho que a gente acaba, às vezes, tendo muitas decisões que são, na minha opinião, de mérito administrativo, substituídas pelo judiciário. E todos isso me preocupa muito, assim. E por que eu falei da eleição? Porque, cara, no final do dia, a cidade está sendo gerida pelo cara que foi eleito. Com as suas pautas, com os seus valores administrativos, com as suas visões de cidade. Isso. Então, assim, não dá para querer substituir a visão de cidade de um líder político eleito por uma visão de cidade de qualquer outra pessoa que não foi eleita, né? Então, assim, e aí no executivo você consegue ver isso de muito perto, né? Às vezes na polícia você sofre as consequências disso, mas você não está compreendendo. Você acha que é só falta de vontade política, né? Você não compreende as dificuldades que tem ali, né? Os embaraços que às vezes você sofre administrativos, a questão da burocracia. Então, assim, é uma experiência muito única também para isso. E para a gente pensar como vencer isso, né? Como superar isso. Acho que é interessante. E vem cá, dessa tua experiência toda, primeiro delegado de polícia, agora, né, no executivo, tem jeito Rio de Janeiro? Tem. Segurança pública, você vê que isso é possível? Tem e olhando jeito. para a escassez de recursos que a gente está conversando, você acha que tem jeito? Eu acho dá que para evoluir, dá para ir para frente? Eu acho que tem jeito, é claro, né? A gente tem problemas aqui sérios. Se a gente for olhar os índices criminais, né? Nós, por exemplo, capital Rio de Janeiro, a gente não é das mais violentas. Então, assim, primeiro por uma Mas tem questão... um mito, né, em torno do Rio de Janeiro. É uma narrativa, o pessoal tem um mito. medo de vir para cá. Né? Eu acho que a gente é uma caixa de ressonância pro Brasil, pro bom e pro mal. Ninguém foi fazer o show da Madonna em Manaus, com todo respeito a Manaus. Ninguém foi fazer em Fortaleza, em Goiás, foi no Rio de Janeiro. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa. Então, o Rio é uma caixa de ressonância. Foi a capital. Sim. É a capital cultural. Né? Que, se Deus quiser, vai voltar a ser a capital financeira. Então, assim, isso pesa. Né? Até porque quem aparece, quem faz sucesso, está sempre ali tomando suas porradas. Né? Agora, claro, então tem isso. E depois tem uma questão de território aqui que a gente precisa resolver. Não dá, é intolerável você ter regiões da cidade que o poder público não entra. Mas dá para resolver isso? Dá para resolver porque, assim, e aí eu acho que é outro discurso perigoso também, né, que eu acho que a UPP acabou trazendo um pouco, que é a questão, a polícia entra, falta entrar o resto. Não, é o contrário. É o contrário. Uhum. Hoje você vai em várias favelas, você tem posto de saúde municipal, escola municipal, funciona. Creche, a Conlurb faz coleta, você tem rede de esgoto, a Rio Luz vai lá. Só que você tem um vagabundo de fuzil lá para proibir, dizer o que pode, o que não pode. Então, assim, e aí tem questão legislativa, na minha opinião. Né? Na boa, não dá pro cara sair na rua com uma arma, roubar os outros, ser condenado a 7 anos de reclusão e ficar 1 ano. Não dá. É um negócio que, assim, o que a gente está esperando desse negócio? E aí não é deixar o cara preso para sempre, não, mas, cara, não dá. Não dá. Se você... E aí, assim, mas as prisões... tem que construir prisão, porra. Então, constrói prisão. E outra, nunca se fez isso aqui. Então, isso não vai resolver. A gente tem que aplicar dados e evidências. Isso é uma premissa de política pública hoje no mundo inteiro, os dados e evidências. Então, eu vou botar a viatura, não é onde eu quero, é onde tem uma mancha, um hotspot. Sim. Então, vamos experimentar, deixar o cara preso 7 anos quando ele rouba. Vamos ver se ele vai roubar de novo. Vamos ver se o cara que ia roubar, se ele vai roubar. O problema é que aí eu converso com as pessoas. Eu converso e como policial, conversava muito com os presos. Né? A cabeça dos caras é assim. Então tem uma questão legislativa. E o direito não é preventivo. E hoje, assim, eu sei que você é defensor, mas processualmente falando, né? Eu acho que, cara, hoje a gente tem, por exemplo, a polícia, para ela agir, e eu entendo toda a questão do Estado. Não, cada vez mais interrogações. Muita insegurança com a polícia. E aí cobram prevenção, mas você não pode ser preventivo na segurança pública. Porque se eu faço uma abordagem, eu preciso justificar a minha abordagem. Até aí, beleza. E aí a minha fundada suspeita estão buscando critérios cada vez mais objetivos, que são impossíveis, porque o ser humano é subjetivo, o crime é subjetivo. Então, cara, o direito não é preventivo. E aí, como
como é que eu vou fazer uma abordagem preventiva se para eu resolver o problema eu preciso esperar ele começar uma ação criminosa? Então eu estou contando que vai ter o crime para a polícia agir. E não venham me dizer que mas a polícia tem que estar na rua para impedir o crime. Cara, beleza, mas em lugar nenhum do mundo você vai ter um policial por esquina. Quantidade de policial por habitante. Então, assim, tem uma questão de narrativa, tem uma questão legislativa que é seríssima, tem uma questão que eu acho que é a judicialização de méritos administrativos, que eu acho que impactam também. Sim. E tem uma questão de polícia também, né? De qualidade de polícia, de corrupção, de omissão, de papel das instituições. Eu acho que a polícia tem que ser remodelada em certa medida para ser mais eficiente, tem que dar condição de trabalho, mas tem jeito. E combater esses políticos, né, de uma forma geral, que se aproveitam dessa territorialidade armada organizada. Não é pouca gente. Porque aí é isso, cara. Pô, eu li isso, agora eu vou ficar devendo a fonte, mas eu li uma crítica que eu achei super razoável. Todo ano de eleição vem lá, e com toda razão, as instâncias eleitorais para tomar medidas combatendo o abuso do voto, a questão... Cara, mas isso tem que ser a vida inteira. Porque o cara só consegue influenciar num voto na Baixada porque ele se estruturou durante a vida inteira para estar mandando daquele jeito. Não é de 15 de agosto a 6 de outubro que você vai resolver esse problema, cara. Não é. Então, assim, então vamos tentar resolver, vamos querer resolver esse negócio, vamos entender, vamos investigar quais são as relações de poder locais, e vamos investigar. É investigação. Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário forte, né, independente, autônomo. Cara, sem isso, realmente, é um conjunto de esforços. O que acontece é que fica tudo na conta da polícia. No final do dia, a população reclama da polícia, porque é quem ela vê, quem ela acessa. Tem mais, né? Mas eu acho que dá para resolver, né? Eu acho que o Rio de Janeiro está mostrando que tem muito a fazer, que dá para fazer. E eu não sou ingênuo, tá? Estou falando aqui, né, com esperança, mas com uma esperança racional, que eu acho que dá para fazer, né? E vai levar tempo, mas a gente tem que começar. Já começamos, né? Eu acho que a gente tem tentativas aí idôneas que buscaram melhorar, não deram certo em alguma medida, em outras serviram para algumas lições, né? Acho que a prefeitura tem feito um esforço para ajudar na segurança, isso é bem nítido, né? Especialmente pela CEOP lá, com a guarda, enfim. A gente está trabalhando nesse meio, mas a gente, de fato, precisa resolver a questão da territorialidade. Acho que essa é a questão esse é o grande ponto. Principal. É a questão principal. Porque é isso que eu acho que traz falta de cidadania para as pessoas, né, que estão ali naquela região subjugadas, que é a maioria subjugada, né? Você está falando ali de 95, 90, sei lá, quase todo mundo ali, pessoas que só querem ter uma vida digna, uma vida de qualidade para suas famílias, né? E claro, né, ainda falta muita coisa também em outras áreas, mas a segurança acho que é fundamental. O Breno, última pergunta. E os próximos passos agora, hein? Secretário de Ordem Pública, né, até, se Deus quiser, dezembro de 2024, que é quando se encerra aí o primeiro mandato. Mas tem 4 aninhos a mais aí. E, claro, né, trabalhar pela cidade, pelo Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro está num caminho certo, a cidade, né, então eu espero que a gente continue podendo trabalhar pela cidade, né, mas aí, enfim, vou depender aí também do resultado das eleições, né, e aí, dependendo do resultado das eleições, da vontade política também do futuro prefeito, mas meu objetivo é continuar trabalhando pela cidade, no Rio de Janeiro, né? Podendo, como secretário de Ordem Pública, eu vou estar muito feliz, porque acho que tem muita coisa em andamento que a gente vai poder continuar entregando. E, enfim, no ruim de tudo, tem a minha casa, que é a polícia, e lá também estarei pronto para ajudar a cidade, para ajudar o Estado, enfim, fazer o que eu sei fazer de melhor, que é trabalhar. Breno, obrigado, meu amigo, pelo bate-papo aqui, por uma aula, né, de segurança pública e de administração. Pessoal, esse aí foi Breno Carnevale em primeira pessoa. Até a próxima.